Hoje eu quero dividir com você as sabedorias do Evangelho em tempos que a gente tem aí muitas vozes falando, muitas falas, a qual a gente se confunde e não sabe assim em que acreditar. No que se diz respeito em como fazer uma melhor leitura bíblica de forma mais saudável e que realmente de fato traga para a gente verdades dos princípios do Evangelho. A primeira coisa que eu queria conversar com você é que no Evangelho existem os princípios que são os princípios de eternidade, são princípios eternos, eles são imutáveis, eles são eternos. Esses princípios ele tem como principal base a proteção. A base dele é a proteção à dignidade da vida humana. É, é a proteção e a defesa absoluta da vida humana. Então esse é o princípio do Evangelho. Esse princípio ele é imutável, mas há os aplicativos circunstanciais que vai depender dos contextos, que eles podem variar, mas o princípio não. Vou dar um exemplo aqui a você. A mulher no tempo de Jesus não podia trabalhar. Era proibido a mulher trabalhar. Era criminoso o ato da mulher trabalhar. Então a mulher, quando ela era abandonada pelo marido, ou ela ia morar na rua e mendigar, ou ela ia vender seu próprio corpo como ferramenta para que ela pudesse, através da prostituição, sobreviver, se automanter. Então, quando Jesus faz uma reflexão que defende a permanência do casamento, Jesus não estava colocando como centro do seu cuidado o regulamento. Ele estava colocando o princípio. Qual era o princípio? A preservação da dignidade da mulher. Por quê? Porque naquela cultura machista, patriarcal, a mulher, numa condição de ser abandonada pelo marido, ela ia viver numa condição subhumana. Então, para proteger a vida da mulher e a dignidade humana da mulher, Jesus ele faz críticas profundas à possibilidade da separação. Então, você observar que o princípio é cuidar da mulher e proteger a mulher. Qual é o aplicativo? Não se separar. Isso naquele contexto, para proteger a mulher. Quando a gente vem para hoje, a gente vai observar que a gente está numa sociedade que está evidenciando aí assustadoramente o aumento dos feminicídios, né? A questão da violência contra a mulher. Violências que são psicológicas, físicas, levando até ao homicídio, que desperta, que gera angústia, depressão, morte e até também desejo de suicídio por parte da mulher que vem vivendo uma vida profundamente desgastada e maltratada pela violência, seja psicológica, física, provocada pela cultura machista. Então você vai observar que hoje na situação da mulher, com essas evidências, a gente vai ver o Evangelho sendo aplicado no seu princípio que é eterno. Qual é o princípio eterno? Preservar a dignidade e a vida da mulher. Esse é o princípio absoluto. Então, dentro de uma cultura machista, onde a mulher está, onde ela viver com aquele homem, coloca a dignidade dela e a vida dela em risco, separar é a solução mais adequada, promovida pelo princípio. Qual é o princípio? Proteger a vida da mulher e a sua dignidade. Então você vai observar que o princípio continua sendo o mesmo. O que vai variar vão ser os aplicativos circunstanciais. Em um momento, proteger a mulher é necessário que ela não se separe. Em outro momento, proteger a dignidade da mulher é exatamente ela se separar daquele matrimônio para que a vida dela esteja protegida. Está dando para entender? Então você vai observar que o princípio, que é esse espírito do Evangelho, ele é imutável, que é a defesa incondicional da dignidade da vida humana. As circunstâncias é que vão, os aplicativos circunstanciais é que vão ser mudados para manter o princípio fundamental, que é a preservação da vida humana. Por que eu estou dizendo isso?
Porque a gente vê muitas vozes aí colocando e condenando pessoas que dentro de contextos abandonam seu marido ou vice-versa, mas que naquele momento essa decisão é a decisão que melhor preserva o princípio do Evangelho, que é a proteção da vida, que é o principal e a base de fundamental de toda a lei de Deus. Então, fica essa lição para a gente, que isso possa colaborar na nossa caminhada, para que a gente se humanize mais, não julgue ninguém, porque cada um tem uma história, tem um contexto, e esses contextos, eles têm que ser bem reverenciado, bem entendido, respeitado, para que a gente possa preservar dentro desses contextos o princípio do Evangelho, que é a preservação da vida humana. Então fique isso aí para a gente, que Deus continue nos abençoando e um beijo para vocês.